Dizem que o sorriso é a moldura do rosto, que o sorriso abre portas, mas você precisa se cuidar. Cuidar da língua, dos dentes, da gengiva e, se for o caso, usar um aparelho ortodôntico. No meu caso, por exemplo, eu usei de 12, 13 anos até mais ou menos os 15 para ter a arcada assim certinha. E esse é o tema de hoje do canal Código Saúde com Ana Cristina Pimenta, aparelhos ortodônticos. Hoje eu recebo o ortodontista Cid Lopes, ou ele me recebe, afinal estou aqui no consultório dele. Ele é formado em odontologia pela PUC, pós-graduado em ortodontia e ortopedia facial, foi oficial dentista da aeronáutica e auditor odontológico e ortodôntico empresarial. Tudo bom, Cid? Tudo bom, prazer recebê-lo. Qual é a indicação de um aparelho? Bom, nós trabalhamos com vários tipos de aparelho ortodôntico. A ortodontia, na verdade, ela não trabalha só com dente, ela trabalha com base óssea, ou seja, com crescimento. A partir dos 5, 6 anos, quando a criança começa a trocar os dentes, é muito válido que os pais levem um especialista para fazer uma avaliação. Porque alguns problemas só se resolvem durante o crescimento. Depois que a criança já cresceu, já não tem mais solução, a não ser uma solução cirúrgica em alguns casos. Então tem que avaliar a questão das raízes, o posicionamento, é isso? A gente avalia não só isso, mas existe um cronograma de troca de dentes que a gente tem de acompanhar. Por exemplo, se nasce um incisivo de um lado com uma criança com 6 anos e do outro demora demais a nascer, a gente tem de ver por quê. Como que a gente avalia isso? Com radiografias, com exame clínico. Então, para os pais que estão nos assistindo, qual seria a idade ideal de ficar atento e trazer ao ortodontista? Eu costumo dizer que quando começa a primeira troca, 5, 6 para 7 anos, a gente tem muita informação ali que a gente pode usar para poder fazer um diagnóstico. Mas antes disso, eu tenho paciente no consultório de 4 anos de idade. Existem alguns tipos de maloclusão, como a mordida cruzada, por exemplo, que ela não se autocorrige. Então, quanto mais cedo você agir naquele problema, mais cedo você resolve e menos efeitos colaterais você pode ter adiante. Agora, existem alguns casos em que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, até porque há necessidade de uma extração. Tem casos que são necessários mesmo, né? Extração é uma rotina em ortodontia, mas já foi uma rotina muito maior. Hoje em dia nós temos vários tipos de recursos que ajudam a prevenir e evitar extrações, tanto na idade mais tenra, na idade mais jovem, em crianças, como em adultos. Por quê? Porque existem alguns tratamentos preventivos e interceptativos que evitam um mal maior lá na frente. Então isso chama prevenção. É o melhor tratamento que existe é o preventivo. Mas é claro que existem alguns casos que você tem, que a gente chama de discrepância, ou seja, você tem um volume dentário maior do que as bases ósseas suportam. Então você tem de diminuir a massa dentária para poder alinhar os outros dentes que estão na boca. Dá um exemplo para o pessoal desses procedimentos que são menos invasivos e menos traumáticos. O que pode ser feito para substituir uma extração? Antigamente não existia tanta preocupação, mas que hoje em dia os pais já estão mais habituados. A manutenção dos dentes de leite ou dentes descidos é de extrema importância. Por quê? Porque eles que vão guardar o espaço para os permanentes que vão nascer logo depois. Então, uma criança que perde um dente descido, que não era o momento dela aquele dente cair, porque todo dente tem um momento de ser esfoliado e ser trocado pelo outro. Mas se a criança, por trauma, ou por cárie, ou por qualquer outro motivo, ela perde um dente muito cedo, esse espaço ela pode perder, e quando o dente permanente for erupcionar ou for aparecer na boca, ele já não tem aquele espaço mais. Se a criança perder o dente e não tem como salvar, o que a gente faz? A gente coloca um mantenedor de espaço. A gente guarda aquele espaço para esperar até a data certa, até a idade certa, para poder erupcionar e aparecer o dente permanente.
Em adultos, é um pouco diferente em adultos, porque em adultos a gente já não conta mais com trocas, né, com crescimento e tal. Você não tem como fazer ortopedia facial, por exemplo. Então, a gente pode abrir espaços com o próprio aparelho fixo, a gente pode usar mini implantes, sabe? Existe uma gama de recursos que o ortodontista tem para poder evitar isso. Para tirar a falha, para diminuir uma falha. Sim. Ou para fechar um espaço, ou para abrir um espaço que não existe, e existe um dente dentro da gengiva, dentro do osso, para nascer. Como é que funciona esse mini implante, esse parafusinho? Então, o mini implante é um artifício, né, um recurso que a ortodontia usa já tem alguns anos e que revolucionou a nossa especialidade. Ele funciona inserido no osso, na gengiva e no osso, e é usado como apoio para você fazer movimento dos outros dentes. Ele é colocado para poder fechar esse espaço, por exemplo, um espaço perdido. Por que é importante você fechar espaços? Porque quando você perde um dente, principalmente o dente posterior, acontece isso aqui. O que é isso? Quando se perde um dente, os dentes vizinhos, eles migram para o espaço onde existia o dente perdido. Então, existe uma inclinação, existe uma extrusão do dente antagonista. Com o mini implante, nós conseguimos verticalizar esses dentes, intruir esse dente para poder produzir um espaço onde será colocado uma prótese. Eu posso mostrar mais algum tipo de tratamento que a gente faz aqui. O paciente tem os dentes muito para frente, os dentes de cima, a gente vem com o mini implante, insere, ele é parafusado no osso. E com elásticos, nós vamos resolver o problema do paciente. É interessante que você evita com um tratamento desse uma extração de um pré-molar, e em alguns casos a gente pode usar o mini implante também para substituir o famoso aparelho extrabucal, que é o freio de burro que as crianças têm tanta... Eu inclusive usei, eu usei o freio, então, usei o móvel fixo. Aqui está o resultado final. Quais são os tipos de aparelho que a gente tem hoje? Todo mundo fica assim, o sorriso blindado. Hoje eles estão muito mais discretos, né? A gente vê inclusive fotos aqui, você tem uma foto aqui no consultório, super transparente, bonito. Quais são os tipos que a gente encontra hoje no mercado? Existem na verdade aparelhos móveis e aparelhos fixos, né? Os aparelhos móveis, normalmente, que são de acrílico e são aparelhos que produzem movimentos ortopédicos, são usados mais na idade mais tenra, mais em crianças. Por quê? Porque eles, na maioria deles, eles são ortopédicos, ou seja, eles promovem ativação ao crescimento ou redução do crescimento, entre aspas, porque não é bem assim que funciona, mas a gente direciona o crescimento ósseo enquanto a criança está crescendo. Depois de adulto você não consegue isso mais. E os aparelhos fixos, que são os mais populares, até um tempo atrás a gente só tinha o metálico, né? Que era o sorriso metálico, e que as pessoas tinham um pouco de receio. Agora, hoje, nós temos o aparelho de cerâmica, que é o aparelho de porcelana também, que o nome é o mesmo, é a mesma coisa. Nós temos o aparelho de safira, que é uma cerâmica com uma industrialização mais moderna, que ele é mais transparente ainda do que o de porcelana. Temos os alinhadores, que são placas de acetato, que são transparentes. Todas as pessoas que usam o fixo, elas depois têm que usar o móvel? É um procedimento natural? Ótima pergunta. Quando você tira aquele aparelho fixo, há uma tendência de retorno por causa da desorganização dos tecidos. Então, o que a gente faz? A gente faz uma contenção. O aparelho de contenção nada mais é do que um aparelho passivo que copia a arcada do paciente no final do tratamento. Então, durante um tempo determinado pelo profissional, o paciente vai usar essa contenção até nós termos segurança que não vai voltar mais, ou seja, os dentes vão voltar a se movimentar e vai perder o tratamento que já foi feito. Cid, qual é a arcada ideal? Aquela bem retinha ou aquela que tem uma inclinação? Inclusive tem pacientes que chegam
e pedem uma coisa específica para você, né? A arcada ideal é a arcada que tenha um equilíbrio e que tenha beleza. Quase 100% dos pacientes nos procuram, ou procuram o ortodontista, por questão estética. Só que o ortodontista tem que preocupar, além da estética, preocupar com a estabilidade também do tratamento. Então é muito importante que as inclinações, que os giros, que as posições sejam estáveis para você ter um final de tratamento ou um resultado prolongado por mais tempo, para você não ter de refazer aquele tratamento por falta de estabilidade. Tem diferença da arcada masculina e da feminina? O formato, além do formato do dente, que você já me falou que tem, tem. Né? Os dentes dos homens são mais retos e os das mulheres são mais arredondados. Sim, sim. E na arcada, a composição da arcada? Sim, existem diferenças, mas as diferenças são sutis. Isso é muito importante, porque é na sutileza que existe a beleza, que existe a qualidade. Então, pequenas diferenças, até de inclinação, de posição, um dente um pouco mais para frente, outro um pouco mais para trás, torna o rosto, que é a moldura, mais agradável na visão. Agora, tem gente também que reclama daquele espacinho que há de gengiva entre um dente e outro e chega a pedir para você tirar esse espaço, né? Sim. Como é que funciona isso para você que é um especialista e que tem que seguir também algumas coisas que, independentemente da beleza e da estética, são necessárias para a saúde bucal, para o funcionamento todo? Aí existem dois tópicos que a gente tem de abordagem. Existe uma abertura, que é uma abertura maior, principalmente os incisivos centrais, que a gente chama de diastema, e que ela é produzida, que ela acontece quando o paciente tem o freio gengival muito grande. Evidente. É um freio hiperplásico, né, maior. E ele funciona como se fosse uma fibrose que separa os dentes. Nesses casos, se está comprometendo a estética, o que normalmente a gente faz é pedir um colega cirurgião para remover essa fibrose e com um aparelho ortodôntico nós fechamos e o tratamento vai ter uma estabilidade. Agora, existem os espaços naturais, que a gente chama de ameias, que ficam entre os dentes, que é onde estão localizadas as papilas gengivais. Esses espaços, essas ameias, eles são fisiológicos, funcionais, eles têm que existir. E existe paciente que chega no consultório e quer fechar de qualquer jeito. E a gente explica, fala, não é assim, isso é assim, a natureza é desse jeito, isso é o mais certo. Se a gente fechar, nós vamos provocar um problema periodontal, nós vamos provocar um problema de trauma, então é melhor não fechar. Como é que é feito o seu tratamento, o acompanhamento em consultório, para que você tenha a melhor relação possível com o paciente? Para que seja menos doloroso, para que ele não fuja do consultório, esteja sempre aqui no dia marcado. Como é que é essa relação sua com o paciente? Eu acho que o tratamento ortodôntico é um tratamento de médio prazo, às vezes longo prazo. Mais ou menos, em média? Exato. Essa pergunta é a pergunta que você mais escuta no consultório. Quanto demora o tratamento? Bom, eu sei que é ruim o paciente não escutar uma resposta objetiva, mas é porque isso depende muito do próprio metabolismo do paciente e da própria cooperação do paciente. Mas a média de um tratamento ortodôntico é de 2 anos, 24 meses. Eu costumo, no final do tratamento, antes 2 meses mais ou menos ao final, eu pergunto ao paciente, escuta, você está satisfeito? Nós estamos chegando ao final. Porque às vezes o paciente está insatisfeito com alguma coisa pequena que eu não estou vendo, mas que é possível da gente mudar ou alterar naquele finalzinho ali, sem comprometer a estabilidade. E a gente pode mudar, e o paciente gosta disso. Eu penso que as crianças são as que dão mais trabalho, né? Para vir à consulta, para responder ao tratamento. E aí vocês, com um jeitinho todo especial, inclusive com os artifícios de borrachinhas coloridas, borrachinhas com desenhos, vão levando a criança para o tratamento ideal, não é isso? Na verdade, a criança ela só é mais difícil o tratamento dela quando você não tem a confiança dela, quando ela estranha o ambiente. A partir do momento que ela confia em você,
As crianças são muito receptivas e a gente tem muito sucesso com isso. Pra gente terminar, saúde bucal é tudo. Você vai fazer uma entrevista de emprego, se você tem um sorriso bonito, bonito que eu digo é bem cuidado, saudável. Apresentável. Saudável, mostra que você tem autoestima, que você gosta de você mesmo, que você se cuida. Gratificante. É gratificante, é muito bom, muito bom, muito bom. Tá certo, Cid, muito obrigada pela participação aqui no canal. Tudo de bom pra você, muitas felicidades. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada. Curta, faça comentários e se inscreva no canal também. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Eu também vou deixar o mini currículo do Cid Lopes e os contatos dele. Até a próxima. Tchau!